Amigas e amigos, a coluna do Hélio Gaspari, hoje no jornal O Globo, sintetiza a forma, a visão que a mídia vem passando para a sociedade. Ele apresenta o presidente golpista, o Michel Temer, como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que surgiu no meio parlamentar, que tem as características de lidar com o contraditório, de ser sangue frio, esse é o termo que ele utiliza, no sentido de administrar todas as contradições naturais de um processo de governabilidade. A gente sabe que não é nada disso, né? Esse formato que a mídia tenta apresentar, na verdade, é uma maquiagem, é uma combinação dos cartéis midiáticos, dos grupos midiáticos, no sentido de fazer uma espécie de marcha unida para mostrar um mutirão, né, midiático, para mostrar para a população uma realidade falsa, uma realidade mentirosa. De qualquer forma, fica caracterizado que realmente, por todos os ângulos, por todos os aspectos que a gente olha para este golpe, a gente vê que é de fato um processo golpista. A começar pelos pareceres jurídicos, os pareceres, as perícias, os pareceres administrativos que vão desmontando toda a argumentação dos golpistas. Mas isso para a mídia simplesmente não conta, não aparece, isso foi varrido para debaixo do tapete, né? Assim como foram varridas as denúncias, as delações que envolve toda essa gente, que envolve aí a natureza da composição do governo golpista. Ao mesmo tempo, eles procuram esconder a presidenta Dilma, procuram esconder o Lula quando trata dessas duas personalidades importantes para o campo democrático popular. Eles tentam desqualificá-lo, tentam mostrar a Dilma como uma pessoa sem nenhuma condição de retomar a presidência da República, procuram mostrar o Lula como se ele fosse um delinquente, né? Isso tem sido feito sistematicamente. Nessa viagem que ele fez agora recentemente no Nordeste, a mídia deixou de mostrar a essência, o que ele disse, como ele foi recebido, o que ele defendeu, as suas ideias, para ficar mostrando detalhes da sua viagem, que viajou num jato assim, num jato assado, mostrando a superfície, mostrando o que é periférico, para justamente desqualificá-lo e esconder o que é essencial. A mesma coisa eles têm feito com a presidenta Dilma Rousseff. E, ao mesmo tempo, tenta mostrar esse governo golpista como algo asséptico, distante das denúncias, distante da realidade como ela é. Nós tivemos recentemente aí essa onda de indignação com a declaração do ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que é da minha cidade, que foi prefeito da minha cidade na época do Collor, que aplicou o projeto neoliberal de maneira radical, que foi um desastre, uma coisa terrível, que deixou sequelas na cidade até hoje. E ele disse, essa declaração dele, de que as pessoas simulam doenças para ir ao SUS. A declaração não difere de outras declarações. O perfil desse ministro, que é um ministro desqualificado, não difere de outros ministros, como o ministro das Relações Exteriores, o José Serra, o ministro da Educação, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e outros tantos ministros, o ex-ministro Romero Jucá, que também a mídia escondeu, ele saiu do governo, a gente sabe que ele continua dando as cartas, continua mandando em setores importantes do governo, não difere do Cunha, que é dessa gente, e não difere, sobretudo, do presidente golpista, do Michel Temer, e não difere, sobretudo, dessa gente da mídia, dos seus colunistas, dos seus editorialistas, dos seus comentaristas, e principalmente dos seus proprietários. É gente da mesma ideologia, do mesmo campo, né? Tudo isso compõe essa equipe, essa turma que forjou toda a situação, que criou toda essa situação no país de essa falsa indignação com a corrupção, quando a gente sabe que esses indignados com a corrupção são os mais atolados em corrupção, né? Essa gente toda que pensa assim, que age assim, que luta, como disse o professor Luiz Fernandes da PUC do Rio de Janeiro, é um golpe contra a Revolução de 1930, contra aquele processo civilizatório, aquele salto civilizatório da Revolução de 1930, quando os trabalhadores foram incorporados à vida social, econômica e política do país com a CLT, com a legislação trabalhista, pelo governo do ex-presidente Getúlio Vargas, a Revolução do Getúlio Vargas. O país entrou num processo de industrialização, de crescimento aí do seu setor tecnológico, industrial,
quando o país adquiriu aí um certo cabedal no campo científico, tecnológico, né, que os golpistas, a política deles é exatamente contra todo esse processo civilizatório. Eles carregam o século XIX na sua alma, os quase 400 anos de escravagismo entranhado na sua ideologia, na sua consciência. Os golpistas vão nessa direção, quer dizer, essa luta para que o século XIX nunca termine por aqui. Essa realidade que as forças que lutam pela democracia contra o golpe têm que enfrentar, que precisa cada vez mais se unir, somar forças, arregimentar forças para que a gente combata esta política que é a política que vem da ditadura militar, do fim do governo Sarney quando ele foi para a direita, dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, que os governos Lula e Dilma começaram a debelar, a inserir a questão social como uma questão prioritária, a democracia como um valor fundamental. Quer dizer, tudo isso os golpistas vêm para fazer com que seja demolido, que é um golpe realmente, um golpe no sentido de impedir que o país tome o rumo do progresso, da civilização, do desenvolvimento. Essa que é a realidade que a gente tem que combater. Aproveito para convidá-los novamente para dar uma curtida, para compartilhar, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva para ajudar a divulgar esse canal, para ajudar esse espaço de combate aos golpistas. Um abraço, obrigado.